Meus amigos, muito boa noite. Um grande abraço a todos. O nosso tema nesta oportunidade, neste mês, é na era da transição planetária e as estratégias das trevas. Muitos poderão estar perguntando de onde surgiu o porquê, a razão deste tema e em que ele está baseado. Nós temos dois grandes objetivos em estar trazendo para todos vocês esse tema. Primeiro, ele é uma homenagem ao livro Trilhas da Libertação. Esse livro é psicografado pelo Divaldo Franco e tem como mentor responsável o Manuel Filomeno de Miranda. E esse livro, em 2021, está fazendo 25 anos da sua primeira edição, e ele está intimamente ligado a essa questão da era da transição planetária e as estratégias das trevas. E o segundo motivo é que é o mais relevante, ele na realidade é um alerta feita pela espiritualidade a partir do livro Trilhas da Libertação, portanto, há 25 anos atrás, que permanece absolutamente atual, um alerta dirigido em especial a todos os trabalhadores e instituições espíritas. Por quê? Porque as trevas, em função da transição planetária, elas estabeleceram um plano de ação, um plano de envolvimento de instituições e de médiuns, com o objetivo de, ou, muitas vezes, encerrar trabalhos, encerrar instituições e levar, em muitos casos, à falência moral, ética, mediúnica de muitos trabalhadores dentro da doutrina espírita. Então, é uma questão séria, grave, tão grave que a espiritualidade fez, certo? Já há 25 anos atrás, esse trabalho com o objetivo de trazer esses esclarecimentos para todos nós. E o que nós vamos fazer? Dentro de uma forma sintética e a mais abrangente também possível, dentro do tempo que nós temos. Então, essas estratégias das trevas, na realidade, o que faz o livro, ela digamos assim, torna claro esse planejamento em função do quê? Em função de que o livro ele apresenta, na realidade, essencialmente, um trabalho de socorro da espiritualidade dirigida a um médium, que no livro tem o nome de Davi, um médium de grandes possibilidades mediúnicas, vidência, audição e de cura em particular. Esse médium estava sobre a ação dessas estratégias. Então, a espiritualidade veio na tentativa de dar um socorro ao médium e à instituição na qual ele estava trabalhando na época. E vem nos esclarecer que essas estratégias, na realidade, elas já existiam há mais de 40 anos. No momento em que, na espiritualidade, pela década de 40, houve a mudança de comando das trevas no planeta e o novo mandatário estabeleceu diretrizes de como atuar em relação, especificamente, em especial, à doutrina espírita, porque eles consideram a doutrina espírita como um elemento perigoso, porque vem trazer esclarecimentos, vem mostrar, através do livro, esta ação que se está se fazendo. Então, é um livro importante, recomendamos que leiam. O que nós vamos fazer aqui é uma gota d'água em relação àquilo que o plano espiritual apresenta no livro, e de extrema relevância. Portanto, o ponto principal é quais são essas diretivas?
quais são esse planejamento e por que ele tem sucesso? O livro, volto, é um plano de socorro da espiritualidade redirigida ao médium, que, infelizmente, veio fraquejar no seu trabalho. Mesmo com todo o socorro, com toda a ajuda trazida pela espiritualidade. Então, quais são essas estratégias? São 4. Uma direcionada ao sexo, outra direcionada à vaidade, uma terceira ao poder e uma quarta relacionada ao dinheiro. Primeiro, grandes esclarecimentos. Essas diretivas, esse planejamento, ele busca atingir o médium, o trabalhador, a instituição de dentro para fora. Ou seja, da sua estrutura íntima para a externa, a partir de, muitas vezes, falhas que o médium possa ter de caráter ou de estrutura doutrinária, ou que a instituição apresente falhas de como ela deveria se proceder. Então, essa diretiva apresenta os caminhos pelos quais processos obsessivos devem atuar, devem cultivar essas, digamos, deficiências em cada um desses aspectos, que pode ser mais relevante num médium, num trabalhador, numa instituição, do que noutra. No caso específico que é tratado no livro, ele mostra que o médium em particular, ele veio a cair nas 4 simultaneamente. Mas isso não é necessário. Basta que apenas uma delas haja a porta de entrada e, a partir daí, haja o envolvimento e, portanto, muitas vezes, a perda da oportunidade de trabalho é o suficiente. Então, quais são, essencialmente, as 4 grandes orientações, as 4 grandes diretivas? Uma, como nós já dissemos, relacionadas à questão do sexo, em que, essencialmente, qual é a ideia? É levar à mente do trabalhador, da médium, que deveria existir uma separação entre o médium e a pessoa. Ou seja, ele poderia ter um comportamento como médium e um comportamento, às vezes, completamente diferente como pessoa, em relação à utilização da sua sexualidade. Isso acarreta, às vezes, graves desvios na conduta moral, ética do médium, que é a porta para o processo obsessivo. A segunda diretriz é a questão da vaidade, em que o médium, muitas vezes, pelas grandes capacidades mediúnicas que apresenta, ele entra num processo de autopromoção, de narcisismo. Eu sou o melhor, né? Eu é que posso apenas dar as orientações, os esclarecimentos, as diretivas, e eu devo ser o centro do processo. É o cultivo da vaidade da pessoa que se reflete na atuação dele como trabalhador. Isso vale como médico, vale como dirigente, vale em todas as áreas em que, muitas vezes, a pessoa atue. E a terceira, que está intimamente ligada a essa questão, é a questão do poder. Ou seja, muitas vezes as pessoas não querem encargos, elas querem cargos dentro das instituições, como um elemento de ser o diretor, o dirigente, o coordenador, e não um trabalhador dentro de um seu trabalho. Então, é o poder ser o ponto focal absoluto do trabalho. Sem ele não existe o trabalho. Então, é o cultivo da vaidade, da prepotência, às vezes, dentro do trabalhador, que vem acarretar, muitas vezes, graves desuniões dentro da instituição.
E, por último, a questão do dinheiro, que é a questão da troca, muitas vezes, de favores entre aquilo que o trabalhador ou o médium realiza e aquilo que as pessoas que estão ao redor dele oferecem de presentes, de benesses, de posições, de facilidades ao médium. Então, são 4 elementos em que, volto, é cultivado o íntimo do trabalhador, que vem afetar a estrutura da instituição, onde muitas vezes ele está, porque muitas instituições têm o seu trabalho centrado em cima de uma pessoa. Se você consegue a falência desta pessoa, você desestrutura todo o trabalho espiritual. Então, são essas 4 grandes diretivas que nós recomendamos que sejam meditadas, que sejam vistas com carinho. Vão ao livro, o livro mostra em detalhes o trabalho que nós vamos enviar para vocês, detalha isso, desdobra muito mais do que isso na realidade. Certo? Mostra outros exemplos além do exemplo que é mostrado no livro, e, na realidade, essa diretiva das trevas está em cima daquilo que, onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Ou seja, aquilo que se mostra importante para você, aquilo que é o seu tesouro, muitas vezes, é a porta de entrada do processo obsessivo. Vocês vão receber, como disse, todo o trabalho, muito mais abrangente do que isso que nós estamos aqui falando. E, mais uma vez, um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro e que possamos aproveitar este alerta, esse grande aviso feito pela espiritualidade, volto, há mais de 25 anos, que permanece atual, em que nós observamos nesse período, certo? Muitas dificuldades em muitos trabalhadores, em muitas instituições, e que, aparentemente, as situações são fortuitas, mas, na maioria dos casos, se não na totalidade dos casos, existe um planejamento, um trabalho, uma estrutura por trás, com o objetivo de atrapalhar, destruir e, muitas vezes, fechar instituições e levar à falência a inúmeros médios. Novamente, um grande abraço e nos vemos no futuro.